povo adora um signo. Começando pelos signos de fogo. Áries, Leão e Sagitário. Do que vamos falar, Marcelo? Você é o especialista e comemora fogo. Do que vamos falar sobre esses signos? Onde está o luto? Qual é a primeira coisa, qual é a primeira emoção que a gente vai olhar? Raiva! Exato, a gente tá ficando expert nesse assunto aqui, hein? As raivas. E qual é a diferença entre os três? Áries, Leão e Sagitário. Boa colocação, não pensei sobre isso. Lugar onde nós vamos procurar essas raivas. Em Áries, em mim mesmo, porque eu sou a criança do zodíaco. Onde eu busco isso? Mas eu tenho 40, 50. Procura um profissional que vai olhar para sua criança, porque a questão está lá. Quando nós trabalhamos isso junto com o mapa astrogenealógico, a questão que você está repetindo hoje, por exemplo, uma briga com o seu chefe, quando nós olhamos no mapa, eu desenho para você o cenário e vai mostrar exatamente onde a situação que a sua criança está repetindo quando ela causa esse conflito com o seu chefe hoje, aos 40, aos 50 anos. Leão, precisa olhar para as lealdades, a falta de pai, a questão do abandono, as mães que não ficaram com os filhos, isso traz uma exclusão paterna. Já falamos bastante sobre isso aqui. É um dos grandes problemas do Brasil, a exclusão de pai, que a princípio vem da colonização pelos europeus, que vinham, se relacionavam com as mulheres aqui e voltavam para as famílias de origem. Nós temos hoje, por exemplo, sobrenome como Santos e Silva, são os mais comuns, de pais que não se responsabilizaram por eles, e hoje temos grandes consequências, por exemplo, pensões socioafetivas, que os homens estão reclamando aí bastante, que as mulheres estão pleiteando. Essa é uma das consequências. Uma sobrecarga das mulheres, porque se responsabilizaram pelos dois papéis de pai e mãe, e no fim não conseguem fazer os dois muito bem feitos, porque não dá. Elas fazem o que é possível, mas acabam nem sendo a mãe, nem sendo o pai, às vezes querem ser a irmã, que eu falo mais do que acha que ajuda, né? No vídeo, como é a questão da falta de hierarquia e como a gente enxerga a mãe quando existe uma falta de hierarquia dentro da família. Sagitário já vai direto para as filosofias e as religiões, os grupos formados, o que acontecia ali. A gente sabe que existem muitos casos de abusos dentro da religião, dentro da própria instituição igreja, e quantos desses filhos foram reconhecidos, e a consequência disso, muitas igrejas fazem berçários, instituições educacionais para cuidar dessas crianças de forma simbólica para compensar esses abusos que existiram em gerações anteriores. Mas, de novo, a gente está falando de exclusão de pai. E onde a gente acha esse pai? Na religião. Quando você entende que o pai está dentro, a religião muda de forma interna. Você pode até continuar indo para a religião, mas você vai olhar para isso de um outro lugar, porque de forma interna e concreta, mundana, aqui no planeta, você encontrou seu pai. Então você não busca ele fora, você busca ele dentro. E assim nós nos tornamos, o que é, Marcelo? Humanos. Mas humanos integrados, né? Isso, as energias masculinas e femininas inteiras. E é o que a gente sempre fala aqui. O pai, eu lembro do Henrique Cristo. O pai. São exemplos. É que é muito forte essa simbologia. Infelizmente, o que a gente aprende, trazendo um pouco pro meu campo aqui do que eu estudo, do que fugindo só um pouquinho, que a gente aprende que, na verdade, o mundo ele não é o pai, mas sim a mãe. O mundo, por mais que tenha as duas energias, o feminino, ele, de certa forma, ele sobressaía. Por quê? Porque o feminino ele tem a capacidade de gerar a vida. Sem o masculino não existe vida, mas o feminino ele tem esse dom, essa arte, essa proeza, essa maravilha de gerar e criar a partir da fecundação do homem. Então, o mundo é muitas vezes visto antes dessa crença de buscar o pai, na verdade, ele era o mundo da mãe, a deusa, né? A terra, a mãe terra, porque ela nos dá alimentos, dá tudo aquilo que a gente precisa. Quando você coloca isso, me remete à questão da idealização das mães, que é um problema que as mulheres têm, porque os homens, quando eles idealizam a mãe, porque ela é guerreira, porque ela é quase um semideus, isso afeta a relação, porque você olha para sua parceira como você olha para a mãe, e você idealiza a parceira. Por isso a questão da sexualidade é tão complexa dentro das relações. As mulheres não são deusas, as mães também não são. Quando você coloca isso, me traz a questão do desequilíbrio. As mulheres geram vida, mas com a ajuda dos homens, e vice-versa. Existe uma questão também de você comprar esperma. Isso também representa a exclusão do masculino. Quer dizer, eu não preciso de você. Um desrespeito e uma exclusão. Quando nós trabalhamos isso de forma sistêmica, a inseminação ela também tem um outro olhar, porque a criança vai ter dois pais. Existem pessoas que vendem o esperma, e essa pessoa vai ter vários filhos sem pai.
Olha só como é complexa a relação humana. Não dá para falar de uma coisa, nós precisamos olhar todo o cenário. Continuando os signos. Touro, Gêmeos e Virgem. Vamos olhar de novo para os gemelares. Quando a gente fala de touro, a identificação territorial, a amamentação, a falta de alimento, touro, que é terra, com a questão do irmão, território, guerras que pessoas precisaram deixar o seu território e perderam filhos ou deixaram pessoas para trás, crença de não merecimento. Em Virgem, como ele rege Mercúrio, que vai falar da relação dos irmãos também, junto com Gêmeos. Em Gêmeos nós vamos falar dos irmãos. Em Virgem vai falar do método, da rotina e da saúde. Se eu não trabalho isso, não reorganizo, Virgem, as relações e a hierarquia dos irmãos, por exemplo, incluir os irmãos não nascidos, isso acaba em algum certo ponto virando uma patologia onde nós falamos das neuroses. O excesso de limpeza de Virgem, o que eu estou querendo limpar, quais são as sujeiras do sistema, a crença de não merecimento, se o meu irmão não nasceu, eu também não quero ser feliz. Mas eu nem tive outro irmão, que eu saiba, porque a minha mãe não me disse que ela teve uma perda, porque eu não sabia que a minha gestação era gemelar. Essa crença de não merecimento e dessa escassez pode muitas vezes ter a ver com isso também. E na questão de touro, essa territorialidade que tem a ver também, além do território físico, o território psíquico, que tem a ver com touro, que tem a ver também com Sagitário, porque é o eixo oposto de Gêmeos, Peixes, porque é o inconsciente coletivo, primeiro da família, do sistema, e depois do coletivo, de países, cidades e mundo. Capricórnio, o controle emocional tem a ver, o excesso de controle emocional está relacionado com o setor público, com os governos. Exemplo, ditadura militar, a repressão das emoções dessa época. Você acha que a gente aqui em 2024 falando disso, não tem nenhum resquício em nós? Então pergunta para o seu pai, que tem mais de 70, como é que ele viveu essa repressão e o que é que isso acarreta em você hoje. Castração da sexualidade, castração da sua fala, da sua expressão, porque não podia falar. Por que hoje isso é tão distorcido e todo mundo fala o que quer? Porque desequilibrou. Um momento é repressivo e no outro momento libera demais. Então precisa achar um equilíbrio para as coisas. Todas as vezes que nós temos distorções, é porque em algum ponto da história foi distorcido. Qual é o processo natural? Quando existe uma repressão, vai para um outro polo extremo, que é a liberação, até que a gente encontre um consenso. Isso existe para as ideologias, para as relações, é um processo natural, mas muitas pessoas não querem essa busca do equilíbrio, que algumas religiões já falam de há mais de 5.000 anos, que a mediação também fala, e que hoje nós falamos aqui do nosso pessoal. Se cada um de nós fizer a nossa parte, já está muito bem, obrigado ao planeta. Aquário, guerras ideológicas, nome de um pertencer, uma guerra santa, onde guerra e santa não pode caber na mesma frase. O que a gente faz para manter a irmandade, para manter a comunidade, a sobrevivência do clã? Tudo isso tem a ver com Aquário. Onde está a raiva, os lutos? Quais as consequências dessa busca? Precisou ser feito assim para manter a sobrevivência. Quando existiam muitas guerras, às vezes faltavam homens na tribo, naquele grupo. E o que acontece? O homem tem que procriar várias mulheres para poder aumentar a população. Aí o que acontece com as gerações seguintes? As relações incestuosas. Por quê? Porque o mesmo pai tem filho com 2, 3 irmãs, nesse sentido. Esse tipo de coisa de Aquário. O que acontece quando nós não elaboramos essa raiva que tem a ver com esses lutos? Questão da saúde mental, que nós temos uma grande referência nesse sentido, que inclusive é a aquariana, que é a Anísia da Silveira, contemporânea de Jung, começou a implantar a terapia ocupacional dentro dos hospícios. Quando a gente investiga a família, tem a ver com a questão dela, já fiz um vídeo sobre o mapa astrogenealógico dela e por que ela faz esse trabalho, porque o nosso trabalho sempre é uma compensação ou uma reparação sistêmica. Que Aquário, como é um signo de ar junto com Libra e Gêmeos, ele vai querer explicar a emoção. Tem muita dificuldade no sentir, por isso eu recomendo muito as constelações familiares, porque elas buscam o sentir. Para você trabalhar um pouco o seu sentir, que é o eixo oposto, que é leão, que é fogo, vai se colocar como um representante de uma constelação, ou vai fazer alguma terapia presencial para que você tenha interação com as pessoas, se relacione, porque o grande problema que nós vamos ter na era de Aquário é a robotização das pessoas por conta da tecnologia, do online e tudo mais. Não fiquem tanto tempo em casa no online. O trabalho híbrido é o mais recomendável na minha visão. Eu fico um pouco em casa,
mas eu interajo também com outras pessoas. Faça um café com um amigo uma vez por semana ou duas, se puder. Senão você vai ter... Põe o pé na grama, põe o pé na natureza, se conecta. Vai olhar um pôr do sol, vai pisar na grama, vai ver gente, não fica só com o gato e a esposa em casa, né, Marcelo? Não é recomendado. Ele tá aqui, ó. Vamos ampliar as relações aquarianas, porque aquário fala de grupos, mas primeiro eu tenho que saber quem eu sou no meio do grupo, porque senão eu me perco na multidão. Falando dele, olha aí, os amiguinhos. E peixes que tem a ver com a espiritualidade, tem a ver com o todo, tem a ver com a gestação. Peixes sempre enxerga o todo. E quanto mais você se trabalha, você enxerga o todo e você sente pelo todo. Peixes têm habilidades psíquicas de sentir e ver o que todo o ambiente tem. Quando você entra num ambiente que ele está carregado, que alguém está com algum conflito, que tem alguma coisa acontecendo, o peixe já sente no ar. Ele intui, já sabe que alguma coisa aconteceu, porque enxerga o todo, mas começa dentro do sistema.